Abençoada Igreja de Cristo, graça e paz. Igreja santificada e justificada, mediante a fé, em paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Cristo crucificado e ressuscitado. O Cristo quem nos ama com amor eterno e com seu precioso sangue Ele mesmo nos comprou, nos lavou e perdoou todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros, segundo a afirmação de Hebreus 10:14, que diz que Cristo, por único sacrifício, nos aperfeiçoou para sempre. Creia que em Cristo nós estamos completos, em Cristo nós estamos aperfeiçoados, em Cristo nós estamos salvos uma vez e salvos para sempre. Creia. Como príncipe de Deus e mestre na palavra, da graça mediante revelação do Espírito Santo, estou aqui sempre para o anunciar e tratar a respeito da sã doutrina de Cristo, do Evangelho, da justiça, da fé. É o Evangelho que está totalmente de acordo com as sãs palavras de Cristo. Creia neste poderoso Evangelho que revela verdadeiramente o Cristo que nos guia através do seu Espírito e nos mantém no genuíno, no único, simples Evangelho, o Evangelho de Cristo. Creia. Vamos estar aqui falando a respeito deste simples Evangelho e puro Evangelho que é devido a Cristo, que nos leva a viver uma vida em paz com Deus, em paz com todos, e na santificação pela palavra, que é o conhecimento de quem é Cristo, e guiados pelo Espírito de Deus, e submetidos a este verdadeiro Evangelho, que é o Evangelho da justiça, da fé. Pois nós estamos vivendo tempos difíceis, e como está difícil, onde está a manifestação da profecia da palavra de Deus em 2 de Timóteo, no capítulo 4, a partir do verso 3, que diz que estamos vivendo tempo em que muitos não estão mais suportando a sã doutrina de Cristo. Estão cercados por mestres, segundo as suas próprias cobiças, com coceiras nos ouvidos, estão se recusando a dar ouvidos à verdade do Evangelho. Pois é tempo de apostasia, é tempo também profetizado, como diz 1 de Timóteo, capítulo 4, versículos 1, que diz: o Espírito expressamente afirma que nos últimos tempos, alguns, não todos, apostatarão da fé, por obedecerem a espírito de enganadores e a ensinos de demônios. E isto não é novo. Começou no jardim do Éden com a própria serpente, que hoje está disfarçada de todas as formas. A Bíblia diz que ele mesmo se transforma em anjo de luz. Ele é especialista em imitar o bem de uma forma distorcendo a verdade, distorcendo a obediência a Deus e levando muitos a servir e a seguir um outro Jesus com outro Espírito, escrevendo outro Evangelho que não é o Evangelho da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Confira esta verdade em 2 Coríntios, no capítulo 11, versículos 3 em diante, que diz: mais receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompidas as vossas mentes e se apartem da simplicidade e purezas devidas a Cristo. Se na verdade vindo alguém pregar outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitar espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a este de boamente tolerais. Ou seja, certamente todos que estão seguindo um outro Jesus e que estão ouvindo espíritos que não é o Espírito de Deus, e todos que estão no falso evangelho certamente estão sofrendo.
É o que a palavra afirma. Porque é uma astúcia de Satanás que vem desde o princípio. Enganou a Eva, está hoje aí com seus encantos, enganando a muitos, com falsas doutrinas, com uso de costumes, tradições, um sistema religioso que consegue afastar o crente da simplicidade e pureza devida a Cristo e leva à obediência a um falso Cristo e a serem guiados por espíritos enganadores que não é o Espírito de Deus e um falso evangelho que a palavra chama de doutrinas várias e estranhas. É um evangelho que não traz a paz, a segurança e a certeza da nossa salvação em Cristo e não nos deixa viver a verdadeira liberdade que temos em Cristo, diz a palavra, uma liberdade que é e que nos guarda de toda e qualquer escravidão. Pense aqui, toda e qualquer escravidão que não é a verdadeira escravidão ou sujeição a Cristo, ao Espírito e ao verdadeiro Evangelho. Muitos estão, diz a palavra em 2 de Timóteo, capítulo 4, versículos 3 em diante, que estão se recusando até mesmo dar ouvido à verdade, como está escrito, que nos últimos tempos muitos se recusarão a dar ouvidos à verdade, se entregando às fábulas. O que hoje muitos se pregam nas redes sociais não é evangelho, são mensagens que são motivacionais, né, que têm como intuito motivar as pessoas para as suas próprias cobiças, não motivá-las a permanecerem na verdade que é Cristo, não permanecerem guiados pelo Espírito de Deus e não vivendo a simplicidade do Evangelho da pureza e devidas a Cristo. Então, Gistelmo, em 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 3 em diante, faz menção também dos dias que estamos vivendo. Sim, a palavra deixa bem claro que em 1 de Timóteo, capítulo 4, 1 e 2, que muitos diriam e estão apostatando da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Vivendo uma falsa liberdade, que não é a liberdade de Gálatas capítulo 5, versículos 1, que diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permaneceis firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. E uma das maiores escravidão hoje, nos dias de hoje, está em alta, é o sistema falso religioso, que prega um outro Jesus, com outro espírito e outros evangelhos, que a Bíblia em Hebreus 3:9 diz que são doutrinas várias e estranhas. E muitos já estão frios com relação à verdade. Muitos estão deixando a verdade por mentiras. Mentiras esta hoje travestida de uma tal inteligência artificial. Não digo na totalidade dela, mas no que diz respeito às coisas religiosas, pois a inteligência artificial é boa, é uma boa aliada para os que estão no verdadeiro Cristo, guiados pelo Espírito de Deus e que vive sustentado pela verdade do verdadeiro Evangelho. Então, fique atento, porque é tempo de apostasia. E muitos, como Eva, estão sendo enganados, tendo as suas mentes corrompidas, estão se apartando da verdadeira simplicidade e pureza devida a Cristo, que é viver o genuíno e o poderoso Evangelho, que a Bíblia chama o Evangelho já da justiça da fé, no qual nós devemos nele crer e viver edificado, porque a palavra deixa bem claro que o justo viverá pela fé, independentemente de obra de sacrifício que o sistema religioso tem tentado, com seus espíritos enganadores, levar o povo de Deus a viver obra de sacrifício que não revela nada com relação a Cristo, com relação à verdadeira manifestação do Espírito Santo e o viver segundo o Evangelho da Justiça.
vivem um outro Jesus, com outro Espírito e segue um outro evangelho, evangelho da injustiça, não o evangelho da justiça da fé. O evangelho genuíno nos leva a ter paz com Deus e paz com todo, vivendo em santificação, como afirma Hebreus 12:14, que nos faz viver nesta comunhão perfeita com Deus e vendo Deus agindo em nossas vidas. Pense nisso e preste bastante atenção nos falsos mestres que estão aí pregando outro Jesus com outro Espírito e um outro evangelho que não é o evangelho da simplicidade e pureza devida a Cristo, que nos dá a verdadeira em Cristo a liberdade de filhos de Deus. Pense nisso, igreja. Graça e paz.